Shabbat Shalom a todos. Estamos gratos por essa manhã estarmos aqui mais uma vez, após ouvirmos canções, louvores que engrandecem. Estamos aqui para celebrar o seu nome e também aprendermos com o Senhor através da sua palavra. Nós sabemos que vamos passar nossa vida toda aqui, quer dizer, nossa existência material, nós que estamos na jornada da fé, em busca de conhecimento a respeito de Deus, para que possamos agradá-lo cada vez mais com o nosso estilo de vida, com a nossa maneira de viver. A fé que leva à salvação, à vida eterna, é uma fé prática, não é uma fé apenas teórica, onde nós temos que materializar em nossas vidas aquilo que está nas Escrituras. Os mandamentos estão lá para que nós venhamos materializá-los na nossa vida, na nossa maneira de viver, na maneira de tratarmos o próximo semelhante, tratarmos a própria criação e a maneira que nós agimos para com Deus. E você só tem esses ensinamentos de como agradar a Deus, como viver uma vida abençoada, uma vida próspera, uma vida agradável a Deus, se nós passarmos a conhecermos as Escrituras Sagradas. Por isso há necessidade que o crente que está na jornada da fé, todos os dias, tire um tempo, reserve um tempo para ler as Escrituras. Não basta só o que você ouve aqui na igreja. É importante o que nós ouvimos aqui, com certeza é, mas você tem que tirar o tempo que você e eu tiramos para orarmos fora da hora do culto, lermos as Escrituras, demonstra o nosso interesse para com Deus, para com o nosso Senhor, e isso vai nos aproximar dele dia após dia. Os irmãos, ficou tanto escuro aqui o tema, podia ter botado uma letra branca, mas eu vou ler para os amados que não estão conseguindo ler. Tome a sua cruz e siga-me. Isso é uma frase da Escritura, Yeshua falando para os seus discípulos. Eu sei, a grande maioria das pessoas que vêm para Deus por meio de Yeshua estão caçando em busca de felicidade. Nós queremos fugir de alguma coisa, estamos sempre fugindo de alguma coisa, em busca daquilo que a nossa alma deseja, que a nossa alma anseia, e nós corremos. Muitos correm para outro lugar, para a bebida, para as drogas, para as festas. O momento de alegria que eles têm é voltado para as coisas materiais. Nós, pela misericórdia do Eterno, fomos tragos a Deus por meio da obra do nosso Mashiach e do conhecimento da palavra de Deus. E nós viemos para cá em busca de felicidade, a grande maioria em busca de algo para suprir a sua carência, a sua solidão, a sua dor. E uma vez que nós chegamos na casa de Deus, na igreja, nós não queremos mais sofrer. A gente passa a rejeitar veementemente o sofrimento, a dor. A gente não quer levar, por exemplo, uma repreensão. A gente quer que as pessoas nos entendam, nos aceitem, mesmo com os nossos erros e defeitos, e não reclame, ou não exorte, não repreenda, que concordem com o nosso estilo de vida. Mas, amados irmãos, isso é engano nosso. Engano nosso. O próprio Mashiach Yeshua, na sua vida terrena, ele sendo o Filho de Deus, ele que incorporou toda a divindade, como diz o apóstolo Paulo,
A vida dele foi de felicidade aqui na terra? Ele viveu uma vida de 1000 maravilhas? Alguém pode me responder? E se nós estamos seguindo o caminho que ele trilhou, nós vamos viver uma vida de 1000 maravilhas? De maneira nenhuma. Nesse texto nós vamos estar lendo aqui em Mateus, no capítulo 16, a partir do verso 24. Os irmãos que puderem ler, pode ler, mas eu vou ler para aqueles que não podem estar lendo, tem dificuldade. Então disse Yeshua aos seus discípulos: siga-me. Quem vier após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Os irmãos sabem que cruz está intimamente ligado com felicidade, sofrimento. Ninguém nunca foi crucificado, pregado no madeiro, porque quis, foi contra a sua vontade. A única pessoa que aceitou ser pregado foi Yeshua. Por quê? Porque ele tinha todo o poder para dizer não, mas ele veio para fazer a vontade do Pai. E uma vez que ele recebeu essa missão, ele a consumou, ele a concluiu. Mas lá no Getsemane, os irmãos lembram-se muito bem, porque por 3 vezes ele orou a Deus, pedindo para Deus passar o cálice. Se fosse possível, passasse aquele cálice sem que ele bebesse, que era morte. Mas ele voltou atrás e dizia: não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Então a jornada da fé que Yeshua nos oferece quando nós nos propomos a segui-lo é uma vida na qual nós vamos sofrer. Vamos sofrer porque vamos ser perseguidos, vamos sofrer porque vamos ser rejeitados, vamos sofrer porque vamos ter que renunciar os nossos prazeres, desejos que temos que não agradam a Deus. Vamos dizer não àquilo que amamos, mas que Deus diz que não é para nós, que não é o melhor para nós, que aquilo é pecado, é transgressão. E você e eu que assumimos esse compromisso pessoalmente, de livre e espontânea vontade, devemos estarmos conscientes. Se quisermos seguir o nosso mestre Mashiach, o nosso Salvador Yeshua, não dá para seguir sem tomar a cruz. O versículo adiante: porque quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perde a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveita o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os anjos, os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Yeshua está falando que quem quiser guardar a sua vida, preservar, se você nesse mundo, eu, quisermos nos privar do sofrimento, toda vez que o sofrimento bater a nossa porta, a dificuldade, a gente criar um meio de escapar, de fugir da realidade, jogar a culpa em alguém, né? O que vai acontecer? Se nós quisermos agradar a nossa natureza caída, a nossa carne, satisfazer o desejo carnal, humano, propriamente dito, herdado de Adão, nós vamos perder a nossa vida. Mas se nós reprimir, se nós renunciarmos aquilo que a nossa carne deseja, perder
os prazeres que o mundo oferece, prazeres pecaminosos, nós vamos achar a nossa alma, nós vamos salvar a nossa alma. Aleluia. É isso que Yeshua está dizendo. O que adianta o homem satisfazer todos os prazeres no seu coração, o desejo da sua carne, mas se isso, a consequência disso é perder a vida eterna. Yeshua diz: o que dará o homem em troca? Por que Yeshua usa esse termo, amados? Porque nós vamos dar conta, todo ser humano, que ele conheça a Deus ou que ele não conheça, que ele creia que existe Deus ou não creia, ele vai prestar conta da sua vida a Deus. Aleluia. Aleluia. Existem dois julgamentos que aguardam os seres humanos: um para os que servem a Deus e outro para aqueles que não servem a Deus. Tribunal de Yeshua e o trono branco. Tribunal de Yeshua é para você que recebeu Ele como Salvador, que pegou a sua cruz e está seguindo, mesmo com dor, com sofrimento, com desconforto na carne, aleluia, mas crendo que Ele é fiel para fazer além do que pedimos e pensamos. Deus se preocupa com o nosso bem-estar, se preocupa, mas a missão de Yeshua não foi trazer riqueza, bens materiais. A obra de Yeshua, Ele prova, Ele mostra por meio da sua vida o que Ele veio fazer. Qual foi a sua missão? Resgatar o homem da maldição, a mulher, o ser humano da maldição do pecado. É tanto que Ele mesmo disse: a raposa tem seus covis, as aves do céu têm ninhos, mas o filho do homem não tem aonde reclinar a cabeça. Ele não está dizendo que nós devemos aceitar sermos financeiramente pobres, não, mas Ele demonstra por meio da sua atitude que nós não devemos nos apegar aos bens materiais. Não devemos pôr o nosso coração naquilo que é terreno, aleluia, mas colocarmos nele, porque, como ele diz na parábola, ele diz: nós juntais tesouro na terra, aonde o ladrão pode roubar, aonde o ferrugem consome. Ajuntai o vosso tesouro no céu, porque lá nem ladrão rouba e nem o ferrugem consome, porque aonde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Não é proibido você ser um empresário, ser uma pessoa bem sucedida, não, é uma bênção, com certeza. Agora, nós aceitamos a Yeshua, não foi para isso. A razão de nós estarmos aqui, Deus está aqui, amados, é simplesmente, aleluia, para morar com Deus na eternidade. Essa é a minha busca, é isso que eu persigo todos os dias da minha vida, há mais de 25 anos atrás. Mais de 25 anos de jornada. É isso que eu persigo. E se nós perseguimos a vida eterna, perseguimos, aleluia, buscamos a Deus, o nosso intuito verdadeiramente é alcançar o Olam Rabá, a ressurreição, a primeira ressurreição, é estar com Deus. Aconteça o que acontecer, nós vamos permanecer levando a nossa cruz. Aleluia. Porque, amados, nós seremos provados em nossa vida. Em todas as áreas da nossa vida, nós seremos testados. Porque o que nos aguarda é muito maior do que um diploma. Você faz um doutor, eu acho que com
para ser um doutor, uma doutora, você faz 8 anos só de estudo, e você vai fazer mais 2 ou 4 de estágio, para poder assumir a profissão. Já pensou? Esse tempo todo para receber um diploma, que se você morrer amanhã, pronto, já acabou, perdeu. Se você sofreu um acidente, não pode mais exercer a função, e as pessoas se sacrificam, durante esse tempo todo se esforçam para receber um diploma material e passageiro. O que nos aguarda não é um diploma. O que as Escrituras nos mostram, o que Deus fala por meio dos seus profetas, por meio do seu ungido de Yeshua, dos discípulos, que nos aguarda o reino, e não é apenas alguns anos ou alguns milênios, é a eternidade que nos aguarda. E o anjo, Deus por meio do seu anjo em Apocalipse diz que lá não haverá mais dor, lágrima, morte, sofrimento, porque as primeiras coisas já são passadas. E aquele que está sentado no trono diz: eis que faço nova todas as coisas. Então, se há alguma coisa nesse mundo pela qual vale a pena sofrer, é pelo reino de Deus, pela vida eterna por Deus. Se buscamos realmente felicidade, se temos medo da morte, porque as pessoas não querem morrer, não importa o sofrimento que estejam passando, a grande maioria das pessoas não querem morrer, porque realmente o ser humano não foi criado para morrer, ele foi criado por Deus para viver com Deus eternamente. Por isso Deus, pela sua misericórdia, nos proporcionou a sua palavra, a sua Torá, e o seu Salvador, o Mashiach Yeshua, para nos resgatar, para nos trazer de volta, para que possamos fazer Teshuvá, regressar, retornar, aleluia, aos braços de Deus, o convívio com Deus, a comunhão com Deus. Yeshua foi o único que venceu o pecado na terra. Ele abriu o caminho, e ele mesmo deixa claro que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Então eu e você que já estamos na caminhada, vamos aceitar a cruz. Ela não é agradável, ela não traz conforto para a carne, mas traz alegria e esperança para a alma. A nossa busca aqui, amado, é a conservação da alma, a manutenção da santidade da alma. A carne não se agrada de nada de Deus. Quando você vê alguém que é todo destrambelhado, é um rebelde, que canta, gosta de cantar, ele canta para promover a sua carne, não para a glória de Deus. Porque o santo canta para a glória de Deus e para adorar a Deus. Quantos estão usando do louvor, do ministério da palavra, do ministério itinerante para satisfação própria? Mas há muitos que estão fazendo de boa fé, para a glória, honra e louvor do Deus Todo-Poderoso. E como é que eles provam isso? Pela vida de santidade e obediência à palavra de Deus. Nessa vida, nessa jornada, Deus vai agir de maneira que venhamos renunciar tudo o que o nosso coração se apega por amor a Ele. E a cruz vai nos ajudar, porque a cruz, ela machuca a carne, machuca o eu, machuca o ego, o velho homem, a velha mulher, mas ela nutre, ela ajuda-nos a cumprir o propósito de Deus. Yeshua poderia não ter ido para a cruz,
mas ele aceitou, porque isso é o que Deus queria dele. Então, amados, eu sei que nós fugimos do sofrimento e fazemos de tudo para evitar o sofrimento, mas o sofrimento que sofremos ao lado de Deus, no caminho que Ele nos chamou, é um sofrimento que, além de nos moldar o nosso caráter, além de nos fazer pessoas inteiramente dependentes de Deus, nos faz pessoas fortes, enquanto as demais pessoas estariam naquela situação que você está passando, se escabelando, desesperado, desesperada, você está nos pés do Senhor, aleluia, buscando a presença, crendo que Ele sabe o que é melhor para você, aleluia. Ele, como diz o apóstolo Paulo, Ele que nem o seu próprio filho poupou, mas antes o entregou por nós, não nos dará com Ele todas as coisas? Até nos nossos erros, se nós não desistir de Deus, Ele vai usar aqueles erros para nos ensinar uma lição para o nosso bem. A questão é quando você falha e você foge ou coloca a culpa em alguém, mas quando nós permanecemos, Deus nos ensina através dos erros cometidos, que nós ignorantemente ou de maneira rebelde cometemos contra Ele ou contra o próximo. De maneira, amados, que Deus vai usar todas as ferramentas para mudar o nosso caráter, para que sejamos dignos daquilo que Ele tem nos prometido, a vida eterna. Se for preciso que a gente passe pela enfermidade para que venhamos nos libertar de algo, nós vamos passar, Deus vai permitir. Você sabe que para haver uma libertação na minha vida, na área que Ele quer, que eu estou resistindo, for preciso tirar um membro da minha família, for preciso tirar movimento no braço, na mão, no meu corpo, se for preciso me colocar na cadeira de roda, Ele vai permitir, amado, porque a carne, como disse Yeshua, para nada aproveita, mas a palavra é espírito e vida. O que interessa a Deus é a nossa alma, a nossa comunhão com Ele. Nada, não preciso Ele nos provar, Ele vai nos provar, afinal, somos seus filhos, afinal, somos seu povo, sim ou não? Somos o seu rebanho. E você, como pai e mãe, não vai ver o seu filho indo para o erro, para a morte, e vai deixá-lo ir. Você vai corrigir, você vai chamar a atenção, você vai usar os meios que você pode para impedir ele de sofrer, ela de sofrer. É isso que Deus faz conosco. É a cruz que machuca a carne, que esmaga o ego do ser humano, para que ele seja uma nova criatura. Quantas vezes somos duros em aceitar certas opiniões, em ouvir, porque muitas vezes a pessoa não quer nem que a gente aceite, quer que a gente ouça, e a gente tem dificuldade até de ouvir, e Deus vai moldar a nossa vida, porque para onde estamos indo, lá não entra coisa alguma que contamina o homem, diz a palavra de Deus. Grande multidão, Lucas 14, verso 25 a 27, grande multidão o acompanhava, e ele voltando-se lhes disse: se alguém vier a mim e não aborrecer seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmã, e ainda a própria vida,
não pode ser meu discípulo. O que é isso aqui, amados? Vamos traduzir aqui de uma forma mais simples para o entendimento dos amados. A sua jornada de fé é você sozinho. Você não pode pecar, desobedecer a Deus por causa do seu pai, por causa da sua mãe, por causa da esposa, por causa dos filhos, por causa da irmã, por causa do irmão, ou por causa da sua própria vida. Por causa da própria vida, por quê? Se disserem para você, como disseram para muitos no passado e nos países por aí onde não há liberdade para pregar o Evangelho, é dito ainda, você nega a Deus, você nega Yeshua, ou então você vai morrer. E a pessoa que é discípulo de Yeshua vai dizer: morro, mas não nego o meu Salvador. Quem não está pronto para morrer por Yeshua não pode ser seu discípulo. A pessoa que não está disposta a desobedecer o pai e a mãe, a deixá-los tristes para obedecer a Deus, não pode ser discípulo dele, não é. Aquele que não está disposto, a mulher que não está disposta a deixar o marido triste para agradar a Deus, não pode ser sua discípula. Não é que nós vamos ofender, maltratar, não, mas a pessoa está nos induzindo, nos convidando, nos oferecendo aquilo que é pecado, que é desagradável a Deus, pode ser quem for, nós devemos rejeitar. Isso é ser discípulo de Yeshua. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Nós vivemos em um tempo em que as pessoas não levam em conta a palavra de Deus, porque o verdadeiro intuito da grande maioria, mas não é agradar a Deus, não é fazer a vontade de Deus, é ter os seus desejos, as suas necessidades supridas, alcançar o milagre, a restituição da família, as portas de trabalho, de finança aberta, a cura de uma enfermidade. Mas poucos são os discípulos de Yeshua, porque esses estão dispostos a renunciar a tudo e a todos para agradar o Mestre, para agradar a Deus. Está disposto a abrir mão da sua própria vida para agradar a Deus. Esses são os verdadeiros discípulos, e não estão motivados pela carne e pelo sangue, mas pela esperança da vida eterna, e os seus olhos estão fitos no autor e consumador da nossa fé, e seguindo o exemplo daquele que nos chamou, que foi de obediência a Deus acima de tudo. E quando Satã, o inimigo de nossa alma, o levou ao deserto, ele estava no deserto, Satanás foi para lá para tentá-lo, ele provou que era obediente a Deus. Quando o inimigo lançou dúvida, ele usou a palavra. Quando o inimigo tentou para que ele provasse que era filho de Deus, ele disse: não tentarás o Senhor teu Deus. Quando o inimigo ofereceu o mundo e a glória dele, em troca que ele o adorasse, Yeshua disse: só ao Senhor teu Deus adorará, e só a Ele prestará serviço, prestará culto. O inimigo faz isso conosco também, amado. Faz isso conosco, nos oferecendo o que é proibido.
Por que você tem que conhecer os mandamentos? Por que nós temos que conhecer as Escrituras? Para nós sabermos o que nós podemos e o que não podemos. Yeshua sabia o que ele podia e o que ele não podia. Ele operou milagre, ressuscitou mortos, transformou pães em peixes, água, multiplicou pães e peixes, transformou água em vinho, andou por cima das águas, fez o mar, o vento acalmar, mas não fez aquilo que o diabo disse para ele fazer, porque ele conhecia a palavra, e nós, eu e você, devemos conhecer a palavra, para não sermos iludidos pelo inimigo de nossa alma. O apóstolo Pedro diz que ele anda ao redor de nós, bramando, rugindo como leão, procurando a quem possa tragar. E se nós não estivermos inteirados da palavra, vigilantes e numa vida de oração, não vamos resistir, amados. Vamos ser enganados como criança quando vê balinha. Então vamos estar só congregando, só enchendo, ocupando lugar na igreja. Não seremos tidos por Deus como discípulos de Yeshua. E o que vai adiantar nossos 10 anos de igreja, 15 anos, 20 anos? O que vai adiantar? Se no final nós formos reprovados. Porque Deus conhece a minha vida, conhece a tua vida, o que o teu pai, tua mãe não sabe, o que teu amigo mais próximo não sabe, tua esposa, teu marido não sabe a teu respeito, teu irmão, tua irmã, Deus sabe, e Satã também. Então devemos nos alinhar com os olhos de Deus e a maneira de Deus para vencermos o inimigo de nossa alma e não sermos envergonhados naquele grande dia. Lucas 9, verso 23 e 24, diziam a todos: se alguém vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Quem perder a sua vida por minha causa, esse a salvará. Eu sei que você, como jovem, podia estar nas noitadas, nas baladas, agarrando uma menina aqui, outra acolá, uma menina aqui, outra acolá, né? Isso é normal no mundo hoje em dia. O rapaz que não fica amassando as meninas, e as meninas que não ficam amassando os rapazes hoje em dia, são criticados pelos seus próprios, pelos da sua idade, né? O camarada, o esposo que é fiel hoje em dia, também é criticado pelos outros. A mulher também, isso é normal para o mundo. Mas se você almeja a vida eterna, você deve perder a normalidade do mundo. Aquilo que é normal para o mundo é abominável aos olhos de Deus. E uma vez que você e eu estamos na jornada, aleluia, devemos perder tudo isso, nos apegar cada dia com amor àquilo que é a vontade de Deus para as nossas vidas. Romanos capítulo 8, verso 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, querido, não fique atribulado se você sofre, se você passa por momentos de aflições, porque, segundo o apóstolo Paulo, rabino apóstolo Paulo, isso contribui para o teu bem. Contribui.
Se você não desistir da fé em Deus e perseverar, tudo isso se soma para o nosso bem. Eu já passei por várias dificuldades na minha vida, e tenho certeza que vou passar mais, desafios, testes, provas. Eu tenho que estar preparado para o pior nesse mundo. Quem está estudando, quando você passa, recebe nota azul, recebe uma boa nota em todas as matérias no final do ano, o que vai acontecer? Você vai parar por aí? Ou você vai enfrentar novos desafios no próximo ano? Vai enfrentar novos desafios. Você vai chegar no primeiro, vai mudar de sala, de professor, muitas vezes até de diretor, de colégio, e a matéria que você vai começar a estudar é totalmente desconhecida para você. São novos desafios a serem superados. Então, o que me aguarda hoje é diferente do ontem, e o que amanhã me aguarda para mim, para você, que Ele tem para nós, é diferente. São desafios, e nós não sabemos, é um mistério até que aconteça, na grande maioria das vezes. Yeshua diz que cada dia traz o seu mal. Não é o bem, não, todo dia traz o seu mal. E como estaremos prontos para vencer o mal de cada dia? Em comunhão com Deus, com a palavra de Deus em nossas vidas, em nosso coração. Porque quando o inimigo oferecer a sua fé, fazer a sua fé, o Espírito Santo vai nos lembrar, e nós vamos nos corrigir, nós vamos ceder à tentação. Por isso, seja uma tentação, uma prova familiar, conjugal, financeira, de saúde, perseguição, tudo isso contribui para o nosso bem, se não negarmos a fé. Isso aqui é para o santo, amado, não é para o ímpio, não. É para eu e você que abraçamos a fé, que estamos na jornada. O ímpio não, quando vem as coisas ele reclama, ele xinga, ele pragueja, ele culpa isso, culpa aquilo, né? Mas o santo não. Ele sabe, todos nós sabemos o que nos aguarda. Yeshua diz que aquele que segue a Ele vai estar aonde Ele está agora. Estará comigo aquele que me segue. Então não é ser crente, não é ser evangélico, é seguir a Yeshua. Como é que nós seguimos a Yeshua? Guardando os mandamentos de Deus e os ensinamentos do nosso Mashiach. Romanos 5, verso de número 3 a 5. Não somente isso, mas também nos alegramos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. O apóstolo Paulo se alegrava, e ele usa no contexto coletivo, nos alegramos nas tribulações. Como é que se aprende a ser paciente, amados? Não tem uma ideia? Você aprende a ser paciente quando você pede e recebe logo, ou quando pede e demora? Quando demora. Como é que a gente, homem, mulher, fica musculoso?
levantando isopor ou barra de ferro? Barra de ferro. Se você for para a academia pegar, for de isopor, aquele negócio lá, você vai ficar do mesmo jeito, vai jogar seu dinheiro fora e o tempo. Mas se você for para lá e começar a pegar aquelas barras de ferro, conforme você pode ir aumentando, mas também se você pegar uma de 1 quilo e ficar com ela 10 anos na academia só com aquela, não vai fazer nada, não é verdade? Você tem que ir aumentando o peso. É assim, Deus vai aumentando os testes na nossa caminhada, e nós temos que aceitá-los, porque essas situações é que vai nos tornar fortes. Enquanto alguém vai estar se descabelando, depressivo, perturbado, pensando em tirar a vida por causa da situação que está passando, você está passando a mesminha louvando a Deus, porque você já passou em vários testes. Aquilo é só mais um peso, só 1 quilo a mais que você vai conseguir erguer também. Bendito seja o nome do Senhor, porque Deus estará com você. Louvado seja o nome dele para sempre. Ele não nos abandona, porque quem é que está mais interessado na nossa salvação? Eu sei que quem está mais interessado na minha salvação é Deus. É tanto que Ele providenciou tudo para que eu fosse salvo. Agora entra a minha parte. Qual é a minha parte? Tomar a minha cruz, negar a mim mesmo e seguir após o Mestre, dia após dia. Aconteça o que acontecer, perca o que eu perder, ganhe o que eu ganhar, eu tenho que levar a minha cruz. Que alguém me humilhe ou me aplauda, que alguém goste de mim ou me odeie, Yeshua me chamou para tomar a cruz, não foi para, não, eu vou te servir, Yeshua, só porque os irmãos me tratam bem, me amam, então eu estou te seguindo. No dia que eles ficarem com raiva de mim, eu deixo de seguir o Senhor. Quando as coisas estiverem boa, eu estou servindo a Deus. Quando as coisas ficarem ruins, eu abandono a Deus. Não é assim. Yeshua sabia que ia morrer. Ele antecipa para os seus discípulos que ele ia ser levado para Jerusalém, e ele ia ser pego pelos gentios, e iam fazer tudo com ele. Nesse tudo, resumiu até a morte. Pedro ainda entra e diz: Senhor, longe de ti que não te acontecerá isso. Ele diz: afasta-te, Satanás, porque tu não sabes as coisas de Deus, mas somente as coisas dos homens. Então, amados, enquanto Yeshua não voltar, ou nós não descermos a sepultura, é luta, desafios, provas e testes. Porque quando nós partirmos, cessou as provas. Quando Yeshua voltar, se estivermos vivos, cessou as provas. Mas enquanto o shofar, a trombeta, a última trombeta não tocar, ou enquanto estivermos vivos, a cruz tem que estar, ela deve estar. Nós temos que desejar que ela esteja em nossos ombros, porque se nós estivermos com ela, nós seremos bem-sucedidos, e o inimigo não conseguirá nos enganar. Bendito seja o nome do Senhor. O apóstolo Paulo diz que o santo, o servo de Deus, a serva de Deus, se alegra nas tribulações, porque a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, esperança. Então, se você não for atribulado, se você não passar por tribulação, você não vai ter perseverança, você não vai ter experiência e você não vai ter esperança.
e nem vai ter o Espírito Santo, o Consolador. Você já viu alguém consolar alguém que está sorrindo? O cara está feliz da vida, alguém chega para consolar ele? Não, porque quem está feliz não precisa de consolo. Quem precisa de consolo? Quem está triste, quem está para baixo, quem está sofrendo, sim ou não? Pois é nessa hora que o Espírito Santo, o Consolador, vai agir para nos ajudar, na hora da dor, do sofrimento, na hora da angústia, da tribulação. É que o Espírito Santo vai nos ajudar, porque Ele foi nos dado para nos consolar, como disse Yeshua. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Romanos 8, 35 a 39. Quem nos separará do amor do Mashiach, do Messias? Será a tribulação? Não, porque a tribulação produz a perseverança. Acabamos de ler. A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos considerados como ovelha para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Quem nos amou? Quem nos ama? Deus. Aleluia. Na tribulação, Deus nos ama. Na angústia, Deus está nos amando. No perigo, Ele continua. Na fome, na nudez, na perseguição, no perigo, na espada, Ele continua nos amando. Não é porque estamos sofrendo que estamos abandonados de Deus. Pelo contrário, Deus sempre estará conosco. Não importa qual seja a situação, até na própria desobediência, Deus está para nos trazer o arrependimento. Aleluia. Agindo com a misericórdia, para que possamos voltar aos seus braços. Temos que estar prontos, porque somos considerados como ovelha, ovelhas, levadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo, porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem a do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Yeshua, o Mashiach, nosso Senhor. Então, quando alguém deixa Deus, ele deixou porque quis, porque a fome não pode separar alguém de Deus, a perseguição não pode, a tribulação, o perigo, a morte, que é a espada, não pode. Nada disso pode nos separar. O apóstolo começa aqui no versículo, essa Bíblia aqui que eu estou usando, ela não tem os versículos nas laterais que nem a outra. Mas aqui, nem a morte, nem a vida, nem os anjos podem separar, os principados, nem as coisas presentes, nem o porvir, nem os poderes. Ele resume: nenhuma outra, qualquer criatura pode nos separar do amor de Deus que está no Mashiach Yeshua. E como alguém deixa a igreja, deixa a comunhão, deixa a fé? Ele quis, ele decidiu. Porque da maneira que nós decidimos receber a Deus, a pessoa pode desistir. Simplesmente não alcançou o que o seu coração desejava, desistiu.
Por que eu não desisti da fé? Porque aquilo que eu almejo ainda não alcancei: a ressurreição, a vida eterna, contemplar Deus, poder conhecê-lo pessoalmente, abraçar Yeshua, ver os santos na eternidade. Por isso não há como desistir. Aleluia. Não há como desistir. Então nada pode separar você. Então não aceite se separar de Deus, porque não há desculpa, não há razão para abandonarmos a fé, não há razão para deixarmos a Deus, não há razão para nós voltar ao Egito, porque de lá já vínhamos. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. E Jacob, Tiago, irmão de Yeshua, falando à comunidade, mais precisamente de Jerusalém, porque ele era o líder que cuidava dos crentes em Jerusalém. Ele diz: bem-aventurado ou feliz é o homem, está falando homem e mulher, que suporta com perseverança a provação. Não é o que foge da prova, não existe, não tem como fugir da prova, né? Mas que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido provado, receberá a coroa da vida. Quer a coroa da vida, quer a vida eterna? Vamos nos preparar para sermos provados, e vamos ser perseverantes na hora da prova. Não vamos deixar de orar, não vamos deixar de congregar, não vamos deixar de louvar a Deus, porque a vida financeira não está boa, estamos sendo provados na vida financeira. Não vamos deixar de louvar a Deus, de congregar, de estar com os irmãos na congregação, de ler a palavra, porque estamos sendo provados na saúde. Não vamos deixar de louvar, de buscar, de adorar a Deus, de servi-lo, por causa que estamos provados na vida conjugal, na vida familiar, porque estamos sendo perseguidos. Porque isso não é desculpa, porque na hora das provas é que Deus opera os seus grandes milagres. São na hora de aperto que a Bíblia nos mostra os grandes milagres que Deus manifestou para dar livramento aos seus filhos e filhas. Louvado seja o nome do Senhor. E se nós temos medo das lutas, reclamamos da luta, impedimos o milagre de Deus na nossa vida. Quem é provado é bem-aventurado. Você está sendo testado, é porque Deus sabe que você é capaz de passar no teste. A razão da prova, Deus não está provando para matar, para destruir a nossa vida. Pelo contrário, se Ele quisesse nós destruídos, que fôssemos todos para a perdição, Ele não tinha enviado Yeshua. Ele não tinha levantado o nosso pai Abraão, Ele não tinha levantado Moisés, Ele não tinha enviado Yeshua. Para quê? O seu filho morrer em vão e tantos outros sofrerem em vão? Não, amado. Deus não é Deus de desperdiçar. Ele conhece o fim desde o princípio. O que Ele fez sabendo que já deu certo. Não vai dar certo, já deu certo. Agora, cabe a mim e a você crer que vai dar certo, perseverar, insistir. E lembre-se de uma coisa: você não é criança e nem eu. As coisas nunca vão estar do jeito que queremos. A vida nunca vai estar do jeito que você quer na sua vida. Sempre vai estar faltando algo. Na vida conjugal, na vida dos filhos, da família, na comunidade. Você sempre vai olhar e vai ver algo que não está certo. É assim. Muitas vezes está errado só para nós, só do nosso ponto de vista. O de Deus está certo. Muitas vezes a gente vai pensar que está certo do nosso ponto de vista, e no de Deus está errado.
Somos seres humanos, estamos aqui sendo aperfeiçoados, mas o que Deus quer, espera de mim e de você, e que aconteça o que acontecer, nunca abandone a Deus. Porque muitos dos nossos parentes, pessoas amadas e queridas, não vão estar conosco. Pessoas que amamos e gostaríamos que estivessem conosco na eternidade, não estarão. E o que nós podemos fazer? Nada. Enquanto estivermos aqui, vamos orar, vamos aconselhar, vamos interceder por eles, vamos estender a mão, vamos ser diferentes, para que eles vejam Deus na nossa vida. Nós não podemos garantir a salvação de ninguém, estamos cuidando da nossa, aleluia, lutando, levando a nossa cruz, dia após dia. Não sabemos o que vamos ganhar ainda nessa vida, o que vamos conquistar, nem o que vamos perder, mas não importa. O que importa é que venhamos levar a nossa cruz, e em hipótese alguma, em momento algum, abandoná-la, porque ela é que nós vamos trocar pela coroa da vida. Não vou chegar no céu como pastor, como líder de uma comunidade. Só entra no céu santos. Obreiros e obreiras, se não forem santos, não entrarão. Membros de congregado, se não forem santos, não entrarão. Essa é a única chave que dá acesso ao reino de Deus. Obediência, santidade, renúncia digna a Ti, pegando os mandamentos, tornando-os realidade na nossa maneira de viver. Sempre vamos olhar para nós e ver os nossos defeitos, vamos trabalhar nele, a fim de que amanhã eles deixem de ser o que são hoje, com a ajuda de Deus, aleluia, com a nossa perseverança. Bom, ainda temos 1h05. Maravilha. Bem-aventurado o homem, o ser humano, que suporta com perseverança a provação. É que parece loucura. O que é que acontece? O que é que nós temos em mente como seres humanos? Resolver. A gente quer sanar o sofrimento o mais breve possível, sair dele, fugir dele. Quando dá uma dor de cabeça, a gente vai logo, toma logo um analgésico, né? A dor continua, foi só uma mentira. Aquela droga está só maquiando, não resolveu o problema. Existem dores que são de ordem espiritual. Existem dores que são dores causadas por bactérias, por vírus, né? Por fungos. Existem dores causadas por lesões, tumores, etc. Vários tipos de dores. Uma fratura. Aí você tem que tomar remédio e medicação. Existem dores que são espiritual. Tem gente que sente dor. Principalmente, olha, uma coisa que tem que, se você vem para a igreja e começa a sentir dor, aí você sai da igreja, pronto, vai, passa a semana toda sem sentir aquela dor, mas quando vem para a igreja e começa a sentir dor de novo, isso é xebins, isso é demônio. E você tem que chamar o pastor, a pastora, para orar por você, pedir para Deus libertar você desse espírito de enfermidade. Existe nas escrituras, lembra que Yeshua, um espírito que mantinha uma mulher aleijada,
Espírito de enfermidade. Uma mulher que não sei se era 40, era 14 anos. 14 anos. A mulher encurvada, aleijada, e era um espírito imundo. Existe também a malícia, né, que dá muito em criança e adolescente, fingindo de doente e tal, com ciúme do irmãozinho, da irmãzinha. Isso acontece muito. Para não trabalhar, dá dor de cabeça, dá febre, não querer trabalhar. É o espírito da preguiça, tem que ter cuidado. Tem a gente tem que usar o 5 para libertar. Nessa área aí a libertação é o 5, né? Os pais que têm coragem ainda de bater nos filhos, né? De corrigir os filhos, de educar os filhos, porque hoje em dia está até difícil, né, amado? Mas o pai que serve a Deus vai fazer com amor, não é para maltratar o menino, é para ensinar a ser uma bênção. 1 Pedro 1, dos 5 ao 7. Que sois guiados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Não exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, seja contristados por várias provações, para que, uma vez confirmada o valor da vossa fé, muito mais preciosa que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor e glória e honra na revelação de Yeshua HaMashiach. O apóstolo Pedro aqui ele diz: por muitas, embora por breve tempo, nós seremos entristecidos por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da nossa fé, quando é que nós temos prova que realmente servimos a Deus? Não servimos o pastor, a pastora, o irmão, o marido, a mulher, o papai, a mamãe, o titio, a titia. É quando somos postos à prova, e mesmo assim nos mantemos firmes. Quantos já não deixaram esse lugar, porque aconteceu algo com a mulher, porque aconteceu com o marido, porque aconteceu com o filho, abandonaram, naufragaram, voltaram atrás? Eles serviam verdadeiramente a Deus? Não, estavam servindo os seus interesses. Mas os que realmente servem a Deus, não aconteça o que acontecer, eles não vão abandonar a Deus. Porque quando a pessoa sai de um lugar e vai para outra congregação, um lugar onde é pregado a santidade, onde as coisas de Deus são ensinadas verdadeiramente, ele saiu apenas do lugar, mas ele continuou servindo a Deus. E quando nós o encontramos, eles estão melhor do que quando nós os conhecíamos. Isso prova que eles estão servindo a Deus. Mas quando a grande maioria, não acontece isso, amados. E quando diz que estão servindo a Deus, as suas vidas estão pior do que antes. Estão servindo os seus próprios interesses, buscando aquilo que satisfaz os seus corações. E se estamos aqui, amados, para satisfazer o nosso coração, nós estamos perdendo tempo.
estamos perdendo tempo. O intuito de nós estarmos aqui, a razão é satisfazer a vontade de Deus. Yeshua só está aonde ele está, à destra de Deus, porque ele agradou a Deus enquanto viveu aqui. E recebe o testemunho da boca do próprio Deus, dizendo: esse é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. É isso que Deus quer dizer para mim e para você. Esta é a minha filha amada, em quem eu tenho prazer. Esse é o meu filho amado, Áquila, em quem eu tenho prazer. É isso. E nós devemos buscar, através da nossa obediência e da posse da nossa cruz, renunciando a nós, dia após dia, passo a passo. Deus não quer que você corra, que você se desespere, mas que sejamos perseverantes, estejamos dispostos a enfrentar, seja o que for, para entregar a cruz para Yeshua e receber da mão dele a coroa da vida. Louvado seja o Senhor. Para encerrar, amados, Apocalipse 2, verso de número 10. Não temas as coisas que tens de sofrer. Yeshua falando, por meio do seu anjo, falando à igreja: eis que o diabo está para lançar em prisão algum de entre vós, para ser disposto à prova. Tereis tribulação de 10 dias. Yeshua aqui estabelece a tribulação. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Você está pronto para morrer por Yeshua? É difícil, amado, nós estamos prontos para morrer por Yeshua, se não conseguimos tirar 10 minutos da nossa vida diariamente para falar com Deus. Aleluia. Tirar 5 minutos para ler uma parte do texto das Escrituras. É difícil. Não é como você está pronto para morrer por Deus, por Yeshua, por Deus, se as coisas de Deus não chamam a sua atenção, não te interessam, não te são agradáveis. No mundo em que vivemos, os nossos dias, onde a tecnologia ocupa, quem sabe, 60% do cotidiano, da grande maioria, se não estivermos sabendo se não é que é pecado, a tecnologia é bênção, mas como a faca de cozinha serve para bater aquele tempero, cortar aquele frango, fazer aquele bife, ajudar a cortar aquele bife que é gostosinho, que enche a nossa barriga, ela também serve para tirar a vida de alguém. A tecnologia é uma bênção quando você usa ela com temor, obedecendo a Deus, mas ela destrói, ela mata, se usarmos de maneira contrária. Não é pecado você ter um aparelho em casa, internet, não. Agora tome cuidado, aprenda a separar o joio do trigo. Em toda a área da nossa vida existe a maldição e a bênção. Existe uma maneira santa de usar as coisas, uma maneira profana, maligna. Use de uma maneira santa, agradável a Deus. Use de maneira abençoada. Tudo
o que o Eterno colocar em tuas mãos, te der acesso. Aí você vai estar levando a tua cruz e não será vencido pelo inimigo de nossa alma. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Não adianta ser fiel 1 ano, 2, 3, 10, 20, 50 e no último dia ser infiel e partir infiel. Porque Deus é assim, da mesma maneira que Ele se esquece de todos os pecados que cometemos quando nós nos arrependemos e mudamos a nossa maneira de viver. É quando nós desistimos da fé. Ele esquece tudo de bom e de santo que fizemos, certo, na presença dele. Vamos nos colocar de pé. Pai, nós queremos te agradecer por esse momento, pela tua palavra, que sempre vem abrir os nossos olhos naquilo que estamos deixando a desejar para contigo, Pai. Nosso intuito aqui não é fazermos a nossa vontade, mas a tua vontade. Pai, abençoa os teus filhos que estão aqui presentes e filhas, os que estão nos assistindo pela internet. Abençoa grandemente os que estão nos assistindo lá em Benfica, Urinim, Canaã dos Carajás, alguns nos travessão que estivermos assistindo. Abençoe-os poderosamente. Qualquer pai que estiver em qualquer parte do mundo nos assistindo neste momento, abençoe sua vida pessoal, vida conjugal, familiar, a vida financeira, Pai. Abençoa, Pai, na saúde, a sua vida espiritual, ministerial. Em nome do Mashiach, nós te pedimos essas bênçãos, ó